do próprio bolso. Perdeu, quando perde a carteirinha na escola tem que pagar? Então. Mas porque eu não perdi, não. Tem que pagar? Achou, né? Falou em dinheiro, achou. Não foi nem dívida, Adriana. Gente, quem estudou semana passada, não me lembro não. Eu me lembro de trocar lá também. Estudou semana passada, eu não sei. Qual foi o assunto? Exercício para casa. Oração coordenada? Melhor escutar isso que você Subordinada é substantivo. Ah, a gente viu orações subordinadas. Gente, hoje é dia, hein? O negócio aqui tá caindo. O troço tá do nada, filha, que você vai fechar embaixo. Gente, olha aqui, ó. Tem um negócio chegando. Acho que eu tava. Tem um pessoal carregado aí. Eu acho, pessoal da Marinha. Bom, aí nós vimos, Júlia, as orações subordinadas, o que mesmo, Karina? Substantivo. Até agora eu não vou lá, ainda tá bom. Subordinadas substantivas, não foi isso, gente? Antes nós já tínhamos visto que as orações subordinadas substantivas, elas fazem falta. Vocês lembram disso? Se a gente tirar a oração substantiva, ela deixa um buraco. A oração substantiva, assim como os substantivos, respondem a perguntas quem e o que para o verbo, não é isso? Então, isso é uma outra característica. E tem um macete maravilhoso para achar as orações subordinadas substantivas. Qual é o macete? Isso, disso, nisso, não é? As orações substantivas são introduzidas classicamente por que ou se. Muito mais que do que se, tá, gente? Mas classicamente vai ser introduzidos por esses dois elementos, que são chamados de conjunções subordinativas. Isso, subordinativas integrantes. Quer dizer, Patrícia, que sempre que eu achar um que e um se, eles serão conjunções subordinativas integrantes? Não falei isso. Falei que sempre que você achar um que ou um se que esteja introduzindo oração subordinada substantiva, você vai ter conjunção integrante. Falando nisso, parabéns ao pessoal que respondeu lá no grupo, né? Luciana respondeu certo. O resto ficou quieto, não ficou? Natália respondeu certo. Não foi? Karina respondeu, verdade. Tem gente que se fez de monte. Aquilo que eu falei que estava certo, aquela pergunta. Não sei qual pergunta. Eu falei que era sujeito, aí falei o ela era sujeito e se era verbo intransitivo. Eu acho que eu estou falando da questão do outro grupo. Você não está em dois grupos? Eu acho que você está falando da questão do grupo, porque eu coloquei questões em todos os grupos. Ah, então tá bom. Eu acho que essa questão é do grupo de terça-feira. Ah, então desculpa. Tá? Depois eu te pergunto. É porque eu selecionei questões Tá. que tivessem a ver com o que a gente está estudando. Aí, no grupo de terça, que eu acho que você fez essa pergunta aí. Eu nem sei. Tá? Bom, depois eu vejo. Bom, aí o que acontece? As orações subordinadas substantivas, Júlia, elas podem ter quantos tipos? Ih, o pessoal não estuda em casa, não vai perguntar nada pra pessoa. Seis tipos. Se ela for sujeito da oração principal, ela vai ser subjetiva. Substantiva ela já era antes. Se ela for objeto direto da oração principal, ela vai ser objetiva direta. E se ela for objeto indireto? Objetiva indireta. E se ela for predicativo do sujeito da oração principal? Predicativo. Tem uma caneta no chão. E se ela for complemento nominal? Completivo nominal. E, finalmente, se ela for aposto, ela é? Que é a mais fácil de identificar, porque é a única entre as orações substantivas que se separa por um sinal de pontuação da oração principal. Esse sinal de pontuação normalmente é
Tudo bem, Lara? Você que faltou a aula, anda sendo cinturista, tá acompanhando? Porque Lara é assim, né? Ela tá igual a pessoa que trabalha na Petrobras. Ela vem hoje e passa 15 dias embarcada. Ela vem hoje e passa 15 dias embarcada. Ela tá desse jeito. Quem vai ficar dia fora sou eu. Anderson também é pessoa da Mas Petrobras. eu vou ficar. Semana que vem a outra não vem não. Semana que vem a outra você não vem. Vou pra Itajubá. Aí, dia 16 Não, dia 15 é feriado. Vem, Dia 15 é feriado, dia 15 de agosto. Feriado de quê? De Nossa Senhora da Assunção. Cabo Frio. Cabo Frio é É feriado. feriado. E na semana seguinte, do dia 20. Eu acho que aqui na Vila do Sol não foi. A tradução não é feriado, não é? Não. Federal, pode vir. 25, 22, é isso? 15, 17, 22. 22 eu vou estar em Tigres. Então, vocês não vão ter aula 2 quintas seguidas em agosto. Dia 15 e dia 22. Só que a aula do dia 22 eu vou pagar a vocês ou numa sexta ou num sábado. Vai depender do acordo que a gente fizer. Tá? Sexta à noite, no mesmo horário da aula, ou sábado à tarde. Tá? Se for sábado, é melhor que seja à tarde, né? Aí a gente vê lá direitinho o que acontece. Essa semana do dia 22, eu vou estar a semana inteira em congresso. Então eu vou ter que pagar a aula da turma de segunda, de terça, de quarta e de quinta. Então eu vou ver com as outras turmas também. Vou parcelando. Tá? Bom, aí então eu preparei aqui, fiz uma listinha de orações para vocês fazerem essa classificação aqui antes da gente ir para a folha, porque eu quero explicar ainda hoje as orações adjetivas. As orações adjetivas são facinhas, vocês vão adorar as orações adjetivas, né, Natália? Você já chegou, Natália? São mesmo. As orações adjetivas são facinhas, só que elas são falsas. Porque elas são legais quando você conhece e depois elas te sacaneiam. Como pessoas falsas fazem normalmente. Tudo bem, André? Então vamos lá. Quando cheguei em casa, eu Tá no caminho. Do jeito que as coisas estão, não dá ideia não. Eu queria Não dá ideia não. enquanto que vai ligar pro celular, o cara atendeu o cara tá lá no rancho. Aí o cara do rancho vai ligar pro rancho, até o rancho atendeu, fica gritando, cadê o rancho? Eu sei, eu quero ir. Aí lá vai, quero ver. Os quase era maior. Quem é que tem um brinco de pérola? Aqui, ó. Eu tô devendo a ele. Eu ia pegar depois. É que eu ontem mexi no cabelo do outro. Eu tava aqui do lado. A racha deve estar perdida aí. Não, tava comigo. Pô, eu só fui atrás, pô. Toma aí. Deixa os teus brincos cair aí, vai pôr. Espalha não. Reserva de cachorro. É o coach me ligou. Coach me ligou.
Acabaram já? Nem sabia o que tinha que fazer, né? Só escrevi no quadro só para passar o tempo, só pra gente ficar brincando aqui, ter assunto para conversar, né? Pode ligar o ventilador, gente? Estão com medo? São todas substitutivas. São todas substantivas. Tem que aplicar aquilo ali que está ali do lado. Todas elas começam com o quê, né? Como é que é o nome desse aqui mesmo? Conjunção integrante. Conjunção integrante. Certo? Falou, tá bom aí? Ela pensa no que vai acontecer, mas não consegue eu vou ter grupo de sacanagem. Hã? Eu vou ter meu grupo de sacanagem, eu tava pronta. Já vai se demorou pra chegar nesse Aí, né? Pode Patrícia ter um quase, né? Assim, claro, já pode ela gritando. Você tem que falar que eu vou dar fora ali, eu falo. Eu falo alguém? Não. Ela me conhece há muitos anos. Nunca me viu lá fora em ninguém. Só na brincadeira. Não dá, brincando, né? Não é? Ah, mas eu acho que ninguém leva. Eu acho que ninguém tem noção. Ela é muito divertida. É uma batatinha. Mas o senhor te falava que palavrão fora, é a maneira que você fala. Isso aí. Você pode ter Palavrão, sem nem um pouco delicado, É né? verdade, gente. Eu gosto Ele disso. dizia que a mãe dele foi criado com um pouco de palavrão. Aí Você ela zoava acha que palavrão. ela faz um bem na Já foi comprovado, né? Eu adoro. Também. Então, se eu fosse. Adoro. Nossa, Adoro isso. isso. Eu acho que na escola, ensino que já sai assim, Eu acho assim tão expressivo. Calma aí. Podemos, gente? O BTDI. Acabou, Paulinho? Não. Paulinho tá tão quietinho. E agora, pô? Acabou, Karina? Tá certo. Faltou uma passada, né? Para a correção, você vai aprender. Você também, né, dona? Dona Bonita? Sua letra tá tão apagadinha que eu tô com dificuldade para ler. Era muito clara. Essa aqui não, de pegadinha você caiu. Aí, Caiu. dá uma ponta. Essa tá certa, essa tá certa. Essa aqui eu vou ter pegadinha, você caiu. Todo mundo caiu. Não, Fabiana não caiu, não. E Fabiana? Falo logo. Falo logo. Entendeu? Porque ela quer dizer que eu que não ensinei direito. Entendeu? Nem começou ainda? Posso ver, simpática? Tá não? Tá certo não. A letra tá ótima. Ah, tá. Eu fui rápido. Posso ver? Pode, comecei agora. Tá certo. Tá certo. O que você fez tá certo. Foi, Karine? Foi certo. Tá certo. Tá substantivado. Não, acabei de falar. Esse é o substantivo. Lembra que eu te falei? Viu as bolas? Isso aí mesmo, Luciano. Parabéns. Viu as bolas? E a outra, você viu o que você errou? Eu não entendi a pegadinha, não. Porque Também não. Entendeu, não? Olha o verbo da oração principal. Viu no Instagram? 21. Ali é ter um ou outro que vai mudar na morte. É por causa da partícula C que está antes do verbo. As vendas, né? E elas depois. Isso assim, bom. Mas eu hoje em dia, assim, aquelas de 700 mil anos atrás, de couro, a gente dava saltinho e elas continuam hoje. Aí você compra esse couro ecológico do inferno, do inferno,
Não, luz da A lua. bota é toda igual a jatinho de couro. Vou te mandar. Hein? Teve uma bolsa que eu comprei de durou pra caramba. Mas é Luz da lua. muito. As botas da luz da lua. Aí tem um. Mas de couro ou de couro ecológico? De couro dura. Agora, couro Você ecológico, tá doido, sinceramente. Porque tem desde a curta até ela média e ela longa. Vou te mandar. Não é não. O sujeito inexistente, carinho, só acontece com o verbo impessoal, lembra? A verbo não existir, a natureza. O sujeito inexistente. Esse sujeito não é inexistente, não. Posso, gente, fazer? Não, pode, com certeza. Tá certo? Tá certo, certo. Mais estrelinhas. Hoje em dia tem que ter carinho. Não é isso não. Qual é o verbo da oração principal, Fabiana? Se o verbo da oração principal não é transitivo indireto, nunca uma oração vai ser objetiva indireta. Mas qual é o verbo da oração principal? A mesma coisa que eu disse para o Fabiano. O verbo desse aqui? Esse verbo é transitivo, né? Esse verbo é verbo de quê? Gente, só vai ter oração objetiva direta. Se o verbo da oração principal é transitivo direto. Entendeu? Tem que fazer análise com calma. O seu é verbo de. Se eu tenho verbo de ligação, isso aqui é. Entendeu? Essa aqui não. Qual é o verbo? Sujeito. Esse sujeito é um sujeito. Verbo transitivo direto, tá certo. Qual é o objeto direto? Esperança. É o objeto direto. Eu quero saber o que é a oração. Ó. Essa oração completa o verbo completa esperança. Tá fazendo eu? Esperança. Ah, tá de esperança, né? Esperança é um. Ah, vai ser completivo. Não. Tá entendendo? Vamos lá, gente. Peraí, quem que pediu pra ela aí, Patrícia? Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Não, eu tô tentando fazer aquele que eu não lembro. Qual que você não lembra? Da partícula que eu tô tentando analisar. Ah, não, são as pessoas, né? Se fosse uma fofoca, ela não esquecia de jeito nenhum. Mas como é a análise da partícula C, ela se esquece. Entendeu? Foi uma fofoca, você menciona uma vez só, a pessoa nunca mais esquece. Acabou, Sandro? Acabei. Posso ver? Pode. Poder pode. Vamos ver se vai ganhar. Vê no tira pedaço. Eu tô na dúvida de uma, mas vou deixar quebrar. É, vai essa quebrar. Sabe por que tá errado, né? Sei. Então tá certo. Respondi, mas tô na dúvida. Mas, Patrícia, essa luz da lua tem uma lógica no frio. Só que ela é secara, escondida. As vendedoras são nojo, nunca tem numeração. Atrás da. Da 8, É, só que você acha, tipo, eu comprei pelo Instagram, numa loja de Campinas, não consegui comprar pelo site. Várias pessoas reclamando, não é nem a maneira de comprar, não tinha numeração. Aí entrei em contato com a vendedora, ela perguntou o modelo que eu queria, Mas aí vai efetuei o pagamento, me mandou depois para acompanhar, já está vindo também. Eu tenho uma bolsa. É? Não sei. Só que eu comprei lá. O que foi afirmado? Eu tenho. Voz passiva ou voz ativa? Quem afirmou? É, eu conheço lá em A Gramado. moda que eu comprei, ela é lisa, que você fica só atrás, foi ainda está afirmado. dourado embaixo, mas tem uma de cano curto e muito. Vamos lá, afirmar. Podemos? Transitividade.
O certo é que todos o criticam. Qual é o verbo, Sandro? É. Da oração principal é. E da oração subordinada? Critica. E onde que eu divido esse período aqui? Não é? O certo é isso. Veja, a gente já sabe que as orações aqui são substantivas, tá? Mas se eu tivesse, Thaís, num exercício em que eu não soubesse que a oração é substantiva, eu faria primeiro a troca pelo isso para identificar que a oração é substantiva, tá? O certo é isso. Oração subordinada, substantiva. Aí, para saber qual desses 6 tipos aqui é o tipo da minha oração substantiva, eu preciso analisar a oração principal. Qual é o verbo da oração principal, Jéssica? É. E quem é o sujeito da oração principal? E por que é, Luciana, que o certo pode ser sujeito ali? Porque tá com artigo. Porque ele é um elemento substantivo, substantivado. Se eu não tivesse esse artigo, se tivesse assim, ó, certo é que todos o criticam. Esse certo não poderia ser sujeito, certo? Porque ele não seria um substantivo. Esse verbo é um verbo que é fácil de classificar, né? É um verbo de... Então, quem colocou que a oração era objetiva direta, objetiva indireta, não prestou atenção no fato de que na oração principal o meu verbo é de ligação, gente. Certo? Se o meu verbo é de ligação, ele não pode ter objeto. Só quem tem objeto é verbo transitivo. Se o verbo for transitivo direto, objeto direto. Se ele for transitivo indireto, objeto indireto. Com o verbo de ligação, se você estiver achando objeto, tem alguma coisa errada. Tá? Não vai ter. Bom, mas em compensação vai ter uma outra coisa. Que o verbo de ligação sempre vem com essa outra coisa. Que coisa é essa? Predicativo. Predicativo do sujeito. Quem é o predicativo desse sujeito? Que todos o criticam. Então essa oração é predicativa. Patrícia, uma dúvida. Por que é predicativo do sujeito se predicativo do sujeito não seria uma função do adjetivo? Então, o predicativo do sujeito é uma função do adjetivo e do substantivo. Ambos podem desempenhar essa função, certo? Então, quando eu digo assim para você, João é um amor, por exemplo. Um amor é um substantivo que ocupa a casa do predicativo, não ocupa? Sim. Então, veja, a casa do predicativo, ela não é uma casa exclusiva do adjetivo. É verdade que ela é uma casa prioritariamente do adjetivo. Até porque ele tem um papel qualificador, que é um papel do adjetivo, não é? Só que eu posso qualificar também com substantivos, não posso? Quando eu falo assim, que é só o predicado, não tem a função sintática de ser o predicado da oração. A função, aí é tudo que é o predicado da oração, junto com o verbo. Se eu disser assim, olha, João é um amor. E João é amoroso. Olha a diferença, tá? Amoroso. Qual é o predicado dessas duas orações? É um amor e é amoroso. Nos dois casos eu tenho verbo de ligação. Nesse caso, essa estrutura aqui, que tem um núcleo substantivo, vai ser o meu predicativo. Do sujeito. Do sujeito. Entendi. E nesse caso aqui, quem vai desempenhar a função de predicativo do sujeito é o adjetivo, que é, na verdade, o elemento clássico dessa função. Né? Se a gente pensar, o predicativo do sujeito é um atributo, uma qualidade, uma caracterização que eu faço do sujeito. Tudo isso, gente, atributo, qualidade, caracterização, são elementos que remetem ao adjetivo. Então a gente vai usar mais adjetivo para isso, vai. Mas nada impede que um substantivo ocupe essa casa. Diferente do sujeito.
o sujeito é sempre um elemento de base substantiva, mesmo que seja um pronome, vai ser um pronome substantivo. Se for um adjetivo, vai ser um adjetivo substantivado. O sujeito, ele precisa ser substantivo. O predicativo não precisa, pode, mas não precisa ser substantivo. Esse artigo, deixa substantivado. Então veja, se aqui, por exemplo, nessa aqui, foi mais conveniente que ele ficasse. O que eu tenho aqui, ó? Foi mais conveniente isso. Certo? Então aqui eu tenho uma oração subordinada substantivo. De quem é esse seu nome aqui? Certo, gente? Tudo bem? Eu vou lá para a oração principal, Luciano. Qual é o verbo da minha oração principal? Nessa oração principal, Luciano, eu tenho um elemento substantivo, porque eu preciso para preencher a casa do sujeito de um elemento substantivo, não preciso? Eu tenho? Não. Quem é o elemento substantivo dessa sentença? É a oração subordinada. Então, já que o sujeito só pode ser substantivo e eu tenho um substantivo só, ele vai preencher a casa do sujeito. Então, ela vai ser subjetiva. O que sobrou aqui com esse verbo de ligação foi um adjetivo. O adjetivo pode ser predicativo? Pode, ele não pode ser sujeito. Então, aqui, o meu predicativo do sujeito vai estar na oração principal. Diferente do que acontece aqui, ó. Aqui eu tenho dois elementos substantivos. Um na oração principal, para ser o sujeito do verbo, o que garante a possibilidade de que a oração substantiva preencha a casa do predicativo. Entendeu o que eu tô falando? Tá? Bom, então vamos para a letra B, que muita gente errou a letra B. Qual é a oração principal na letra B? Já se afirmou. Já se afirmou. Que a terra é quadrada é a minha oração subordinada substantiva. Tudo bem, Natália? Sim. Já se afirmou isso. Oração subordinada substantiva. Aí eu preciso para a oração principal, né? E, para minha tristeza, eu vi um monte de gente dizendo que a oração principal, que a oração subordinada era objetiva direta. Por que a pessoa faz isso, né? Porque a Patrícia é igual aquela velha do sinal, que fala, ninguém dá confiança. Sabe? Então, eu já falei 1000 vezes. Quando o verbo vem acompanhado da partícula C, qual é o meu procedimento de análise, gente? Eu preciso ver se a desgraça do agente tá na cara ou não tá na cara. Preciso ver isso? Então, veja. Já se afirmou, esse verbo veio com partícula C, gente. Não veio? Esse ser é um pronome que está junto do verbo? E aí eu pergunto a vocês, o agente está na cara ou não está? Você sabe quem foi que afirmou isso? Não, também não sei. Então, eu vou ver a predicação desse verbo para saber se eu tenho uma voz passiva ou se eu tenho uma voz ativa com sujeito indeterminado. Não é isso que eu vou fazer? Eu só tenho voz passiva se o verbo tiver componente direto. Não é isso? Vibrou aí, Paulinho? É, tá vendo, Paulo? Então, o que acontece? Esse verbo tem componente direto para eu ter aqui uma voz passiva? Quem afirma, afirma o quê? Alguma coisa. Esse verbo é transitivo direto? Sim. É. Verbo transitivo direto com partícula C, gente, indica a ocorrência de uma voz passiva. Sintética ou analítica? Não, sintética. Não, é analítica. Sintética. Analítica é verbo É C, pequenininho, é, mas mais participa. Análise é o maior. Síntese é o menor. Além disso, né? Síntese se escreve com S. E o pronome C também se escreve com S. Então, a voz passiva que eu faço com o pronome C é a voz passiva sintética, certo? Que também recebe o nome de voz passiva pronominal. Por quê? Porque esse C é pronome, certo? Tudo bem? E aí, o importante é saber o seguinte, Juliana.
Se eu tenho uma voz passiva ali, o sujeito é quem praticou a ação de afirmar ou aquilo que foi afirmado? E o que já foi afirmado? Que a Terra é quadrada. Isso aí é o meu sujeito. Tem cara de objeto direto? Tem. Sempre que eu tiver voz passiva, o meu sujeito vai ter cara de objeto. Mas ele não é porque ele tem cara de objeto que ele é objeto. Ele não é objeto, ele é sujeito. Portanto, a minha oração aqui é subjetiva, não é objetiva direta. Como é que é o nome desse ser? Partícula passivadora. Tudo bem? Lembrei-me de que eles tinham faltado. Quais são as orações aí? Lembrei-me. E de que eles tinham faltado é outra, certo? Lembrei-me isso ou lembrei-me disso? Disso. Bom, troquei por disso, a minha oração é subordinada e substantiva, tudo bem? Vou analisar a principal, tá? Qual é o verbo? Lembrei. E quem é o sujeito? Como é que é o nome desse sujeito? Oculto, tá? E quem se lembra de alguma coisa. O verbo é transitivo. Indireto. Se o verbo é transitivo e indireto, o complemento dele é um objeto. Indireto. Qual é o complemento dele? De que Lembrei-me de quê? Então ela é objetiva. Indireto. Tudo bem, gente? Sim. Tenho esperança de que ele volte. Tenho esperança de novo disso. Troquei por disso, oração subordinada substantiva. Certo, gente? Sim. Qual é o verbo da oração principal? Tem. E quem é o sujeito da oração principal? Eu. E qual é a predicação do verbo? Transitivo direto. Tem alguma coisa. Ah, se o verbo é transitivo direto, a oração é objetiva direta, é isso? Não. Qual é o objeto direto do tem? Eu tenho o quê? Essa oraçãozinha aqui, a exemplo daquela que eu coloquei lá no grupo, completa qual palavra? Esperança. E esperança é nome ou é verbo? Não. Então, essa oração completa um nome. Qualquer nome, gente? Não. Um substantivo abstrato, que é o comportamento típico da oração completiva nominal. Ela vai completar substantivos abstratos, vai completar adjetivos, certo? Eventualmente vai completar advérbios, mas ela nunca vai completar um substantivo concreto, por exemplo. Tá? Então, se ela completa no nome, como é que é o nome dela? Completivo nominal. Tudo bem, amores? Errou? Quem errou? Não, a B. É a B, eu coloquei pra ver quem tá prestando atenção mesmo. Eu acertei, mas eu Acertou, mas o quê? não acertei, tipo, porque Acertou por essa no- análise eu acertei. No chute, né? Nem olhei, Bom. A Bíblia está em sorte. Pessoal. Vou gastar a sorte mal nessa. Olha, muita verdade. Vou gastar a sorte aqui no exercício, cara. Tanto lugar pra você gastar sua sorte. Bom, gente, vou apagar isso aqui, tá? Quantas orações nós temos ali no quadro, gente? Conheci pessoas que são dignas de respeito. Onde é que eu divido? Conhecer pessoas. Conheci pessoas é uma, né? E que são dignas de respeito é outra. Essa oração subordinada, gente, ela é substantiva? Conheci pessoas, isso? Não. Funciona? Não. E ela tem um caráter acessório?
Sim ou não? Sim, porque se eu dissesse conheci pessoas, eu tenho sujeito oculto eu, conheci verbo transitivo direto, pessoas, objeto direto. Estruturalmente já está completo, né? E aqui, então, eu tenho uma oração acessória. Nós aprendemos já que um acessório, ele é adjetivo ou ad, dependendo do elemento ao qual ele se refere. Essa oração ali, acessória, se refere a qual palavra, Lara? Pessoas. Pessoas é um substantivo, não é? O acessório que se refere ao substantivo, como é que é o nome dele? Adjetivo, não é? Eu poderia, inclusive, não tem o mesmo sentido, mas eu poderia usar aqui, ó, respeitáveis no lugar dessa oração, não poderia? Respeitáveis não é adjetivo, não é adjetivo? Então essa oração, ela não vai ser uma oração substantiva, porque ela não responde a quem ou o que, eu não troco por isso, ela não faz falta, certo? O que ela está aqui é desempenhando um papel acessório. Que papel acessório é esse? Ela está adjetivando um substantivo lá da oração principal, por isso que ela é subordinada adjetiva. Então eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva. E esse elemento que introduz a oração subordinada adjetiva é o que, não é? É conjunção integrante? Não. Ele é conjunção integrante se ele introduz a oração subordinada substantiva. As orações subordinadas adjetivas, elas são introduzidas por um elemento chamado pronome relativo. Quem são os pronomes relativos na língua portuguesa? Que, o qual, a qual, os quais, as quais, quem, cujo, quanto, onde. Todos esses elementos, quando estão em orações subordinadas adjetivas, estão funcionando como pronomes relativos, certo? O pronome relativo, ele não veio ao mundo com nenhuma outra função que não seja introduzir oração subordinada adjetiva. Onde tem um pronome relativo, tem uma oração adjetiva. Então, se uma oração adjetiva começar com a qual, por exemplo, com cujo, você já sabe que é adjetivo, porque esses elementos são pronomes relativos. Mas o que também pode ser conjunção integrante, a gente acabou de ver. Como é que você faz, então, para não confundir o que é conjunção integrante com o que é pronome relativo? Sempre que você encontrar o que e você conseguir substituir esse que por o qual, a qual, os quais ou as quais, esse que vai ser um pronome relativo. E se eu tenho um pronome relativo, eu posso ter certeza de que eu tenho uma oração subordinada adjetivo, gente. Então veja, se eu não soubesse que isso é uma oração adjetiva por todos os motivos que nós já vimos, que motivos? Ela é acessória, ela se refere a um substantivo da oração principal, ela poderia ser trocada por um adjetivo que é respeitável. Todos esses são argumentos para eu defender que isso é uma oração subordinada adjetiva. Mas se eu me esquecesse de tudo isso, quisesse um negócio muito rápido, encontrei uma oração que começa com o quê? Consigo trocar esse quê por o qual, a qual, os quais ou as quais? Conhecer pessoas, as quais são dignas de respeito. Não consigo? Se você troca um que por o qual, a qual, os quais, as quais, esse que é pronome relativo. E a oração que ele introduz é uma oração? Adjetivo. É fácil, né, gente? Não é muito fácil? A melhor parte vem agora. As orações substantivas têm quantos tipos, gente? 6. E o que você tem que fazer para identificar os 6 tipos? Analisar a oração principal, né? Sabe quantos tipos de oração adjetiva nós temos? 2. A oração adjetiva pode ser restritiva ou pode ser explicativa. Veja, o que é restringir? Conheci pessoas.
Então, eu tenho aqui um conjunto que é o conjunto pessoas. Pessoas de todos os tipos. Eu conheci pessoas de todos os tipos ou de um tipo específico? Então, o que essa oração adjetiva faz com o conjunto pessoas? Restringe. Eu conheci essas aqui, ó. Que são as pessoas dignas, que são dignas, né? De respeito. Certo? Ou seja, o que essa oração fez? Ela recortou o substantivo a que ela se refere. Não é isso, gente? Então, se eu disser assim, ó, amanhã haverá aula para os alunos que estão com notas baixas. Todos os alunos têm que vir à aula? Não. Por quê? Porque a oração adjetiva pegou o substantivo alunos, que é um substantivo genérico, e recortou esse substantivo me dizendo que não são todos, são apenas alguns. Ela restringiu, certo? Agora, às vezes... Posso apagar aqui, Ju? As orações adjetivas, elas vão generalizar o substantivo a que se refere. Como assim? Se eu disser assim, ó. Tem aqui a oração adjetiva? Biscoitos recheados, que engordam muito, devem ser evitados. Qual é a oração principal, Natália? Biscoitos recheados não pode ser oração. Biscoitos recheados devem ser. Biscoitos recheados devem ser evitados. Isso aqui é um pronome relativo, Anderson? Sim. Por quê? Os quais, né? Biscoitos recheados, os quais. Agora me diz uma coisa. Aqui eu tenho um conjunto, de acordo com essa frase minha aqui, o conjunto de biscoitos recheados. De acordo com essa frase, eu tenho biscoitos recheados que engordam muito e biscoitos recheados que não engordam muito, ou todos eles engordam? Todos eles. Então veja. O que essa oração faz é acrescentar uma informação comum a todo esse conjunto. Ela não está restringindo, ela está trazendo uma informação extra sobre esse substantivo. Não está recortando, dizendo para mim que tem biscoito recheado que engorda e biscoito recheado que não engorda. Certo? Se eu fizesse assim, gente, biscoitos recheados que engordam muito devem ser evitados. Agora eu tenho a possibilidade de me fazer de sonsa e achar que eu vou encontrar no mercado algum biscoito recheado que pode ser consumido livremente, né? Por quê? Porque eu estou pressupondo que existem biscoitos recheados que engordam e biscoitos recheados que não engordam, certo? Então, só para nossos amigos ficarem felizes. Militares que não trabalham. Conheço vários. Não precisam de férias. Então, veja. Sandro e Anderson e Fini podem ficar chateados comigo por essa minha frase? Não. Podem. Como era falando? Eu estou dizendo aqui Todos não trabalham. que militares, de modo geral, não trabalham. Militares que não trabalham não precisam de férias. Esse aqui é o conjunto dos militares. E na minha frase, Não são todos. são todos. São todos. Essa informação é comum a todos. Se eu tirasse as vírgulas, eu estaria dizendo que eu tenho aqui os militares e aqui uma parcela deles. Aumenta isso aí. Tudo bem, acho que eu tô nesse grupo aqui. Que seriam os que não
aqui, sem as vírgulas, a minha oração adjetiva, ela não estaria generalizando os militares como estava no início. Ela estaria restringindo, porque eu não estou falando que são todos. Então, se eu disser, militares que não trabalham não precisam de férias. Sandro, que é trabalhador, Anderson, que é trabalhador, Fini, que é trabalhador, não precisarão ficar chateados comigo, certo? Porque eu não estou falando com eles. Mas se eu colocar as vírgulas, eu vou sim estar falando com eles. Por quê? Porque eu vou estar generalizando. Daí, gente, o que acontece? As orações adjetivas, que já são legais, porque são, né, de fácil identificação, não são? Troca um quê pelo qual, as coisas identifica fácil. Tem só 2 tipos, também é bom isso. Elas não exigem que a gente analise, Júlia. Eu estou contando aqui um segredo para vocês, né? Tem motivo para uma ser restritiva, outra ser explicativa, estou mostrando a diferença de sentido. Tem. Mas você precisa ficar perdendo tempo? Não. Se ela estiver entre sinais de pontuação, ela vai ser explicativa. Explicativa entre sinais de pontuação. Certo? E a restritiva? A restritiva não vem marcada por pontuação. Certo? Então, as vírgulas, ou se ela estiver no fim, gente, ela não vai estar entre vírgulas, tá? Vai ter, então, se eu dissesse assim, né? Gosto de professores que são inesquecíveis. Todos os professores são inesquecíveis? Não. E se eu dissesse, gosto de professores, vírgula, que são inesquecíveis? Agora todos os professores são inesquecíveis na minha frase, certo? Porque com a vírgula eu generalizo, a minha oração se torna explicativa. E veja que ela não está entre 2 vírgulas. Por que não? Porque no fim ela tem um ponto, gente. Não existe vírgula com ponto, né? Então, ela vai estar aqui, ó, entre uma vírgula e um ponto. Isso aí cai muito em prova. A retirada da pontuação de uma oração subordinada adjetiva sempre trará alteração no sentido da frase. Sempre. Mesmo que às vezes você diga, qual é a alteração? Não perca tempo. Tá fazendo uma prova. Tá vendo que a oração é adjetiva. Aí a banca diz assim, CESP adora isso. Não tem uma prova CESP que não tem isso. A retirada da vírgula da linha tal e da linha tal manteria a correção gramatical e alteraria o sentido do texto. Aí você fica, altera o sentido, não altera o sentido. Fica pensando, não esquece. Se essas vírgulas que a banca está pedindo para retirar estiverem cercando uma oração adjetiva, amor, o sentido será alterado. E a correção gramatical não, ela continua correta gramaticalmente. Até que normalmente altera mesmo, né? Altera mesmo. Então, o que acontece? Existem situações em que a retirada da vírgula de uma oração adjetiva pode trazer incoerência para o texto. Como assim, Patrícia? Presta atenção. Operei o meu pé direito que estava machucado. Tem oração adjetiva ali, Júlia? Conversa boa aí? Os comadres ali, ó, tem que separar. E aí, Júlia, tem ou não? Tem. Qual é? Que estava machucado. Que estava machucado. Operei o meu pé direito, o qual estava machucado. Isso é uma oração adjetiva, tudo bem? Que é uma oração adjetiva? Ela é, Luciana, restritiva ou é explicativa? Ela é explicativa, porque ela está entre uma vírgula. Aí a minha questão é a seguinte. A retirada dessa vírgula não gera incorreção gramatical.
mas torna a frase incoerente. É verdade, gente, isso que eu tô falando? Não. Operei o meu pé direito que estava machucado. Eu agora tenho 2 pés direitos, né, gente? Um para estar machucado e o outro não tá. Porque é isso que eu tô dizendo, gente. Que eu sou uma pessoa com 2... Eu tenho problemas de lateralidade. Com 2 pés direitos. Eu aqui, 2 pés direitos. 2 pés direitos. Certo? Um machucado e o outro que não estava machucado. Podia ter tirado, não nem operar. Estava sobrando. Então, veja, há situações em que o substantivo ao qual a oração adjetiva se refere não aceita restrição, gente. Imagina se eu vou fazer uma oração adjetiva para falar sobre um elemento que só tenha um. Então, se eu dissesse Patrícia Corado, que é professora de português, sem vírgulas, tem que ter uma outra Patrícia Corado no mundo que faça outra coisa. Certo? Por quê? Porque quando você tem um substantivo que não, ó, meu pé direito, quantos pés direitos eu tenho? Como eu vou restringir esta coisa? Não tem como. Agora, existem casos, porque a sociedade muda, né, gente? Se eu dissesse assim, ó, a minha mãe, que mora em Brasília, vem passar férias comigo. A minha mãe, que mora em São Paulo. Mudei já. Minha mãe mora no Braga, gente. Vem passar as férias comigo. Bom, tem oração adjetiva aqui, Júlia? Qual é? Que mora em São Paulo. Que mora em São Paulo. Essa oração adjetiva é restritiva ou explicativa, Sandra? Explicativa. Explicativa. Se eu tirasse as vírgulas, gente, que sentido que eu criaria? Que eu tenho pelo menos 2 mães. Uma que mora em São Paulo e outra que mora em qualquer outro lugar do mundo. Porque para eu restringir minha mãe, eu tenho que ter pelo menos mais de uma. Entenderam o que eu estou dizendo? Tá? Então fiquem atentos, por quê? Porque a oração adjetiva, eu sempre digo que ela é amiguinha falsa, porque no começo, depois de ver substantivos que dão um trabalho danado, a gente tem quase que um alívio com as adjetivas, né? Pô, são só 2, é só olhar se tá com vírgula, se não tá com vírgula, que beleza. Elas daqui a pouco vão ter um trabalhinho, o pronome relativo tem função sintática, tem problema de regência, tem problema de concordância, tem um monte de coisinha que elas escondem, tá? Mas, no fundo, assim, qual é o primeiro problema de hoje da oração adjetiva? A questão interpretativa. A gente não pode, sim, é fácil de classificar. Se for só para classificar, o enunciado está dizendo que mudou o sentido, se tirar a vírgula, mudou mesmo, esquece. Agora, em alguns momentos, você pode ser convidado pela banca, na prova, a fazer interpretações, né? Então, veja, a retirada das vírgulas traz a pressuposição de que você tenha mais de uma mãe? Sim, isso pode ser uma questão. Você tem que ficar atento à interpretação, tudo bem? Certo? Então, assim, segundo o texto, quantas mães ela tem? É mais ou menos isso, quer dizer, há no texto a inferência. O que é inferência? É essa interpretação além do que está escrito, certo? De que a personagem tem mais de uma mãe. Por aí, tá? Bom, vamos fazer os exercícios? Corrigir, é? Tá bom. Procurar de novo no bolso e
Botar um pouquinho pra cima. Só não vai fazer igual filhagem. Ela chegou pra mim, mandou mensagem. Eu falei, tô te esperando aí, onde? Quando foi ver, eu tô na frente da casa aí e tava finalmente. Cada um acabou na casa do outro. Eu tenho negócio minha amiga que eu tenho uma história de um ajuste que eu tenho. Saiu aqui. Tem Espera. Aí, espera que pra ele ficar pra frente. Aí eu falei, você sabe se ele não sei, vou colocar no curso porque a minha esposa não tem mais dela. Eu posso te resposta do celular do Essa foi a comédia. Fala a verdade. Só pra ele se colocar aqui. Aí eu falei assim, estou aqui no portão. Eu tô procurando ele no portão. Eu falei, pô, mas tá onde? Aí daqui a pouco ele foi ver. Portão da casa de quem? Ah, eu tô no portão da casa dele e ele tá no portão da minha casa. Pior que eu achei que tinha posto aí. E saiu aqui. Eu mandei. É aqui. Falando na cara do osso, esperando. Era perto, pelo menos? Você vai postar as aulas? Vou. Te desculpa, eu tô 2 semanas atrasado aí, mas eu vou botar essa sexta semana, eu boto as 3. Acho bom. É. Mas 2 semanas seguintes, por favor. O filho já tá me apertando já. O filho já tá me apertando já. Cadê as aulas? Fabiana que Compromisso é seu. As 2 semanas seguintes. Não, conversa da boa vontade e depois da Não. Pô, essa semana tá meio atribulada mesmo. Pior que são 2 semanas que eu não vou poder estudar. São 2 semanas atribuladas. 2 semanas sem estudar. Eu vou inventar de fazer outro curso. 3 cursos também não fazer esse aqui, estou fazendo outro, depois prova. Me meti em outro no quartel. Alguém tem que pagar por isso, sabe? Tirei uns 6,5 no quartel, tomei no total. Falei, porra, essa semana não posso estudar mais nada. especial. Essa semana o curso lá em Itapuá não Vai só. é só lá. Talvez eu consiga estudar no final de semana, né? Esse é o meu e-mail mesmo. Tem um monte de coisa pra ler no meu e-mail. Tem as normas da legal. Tem um negócio que tem que fazer. Tem que encaixar no TPI. Esse curso de TPI não. Até então não precisava, agora é obrigatório esse curso. Faz parte do curso. Mas ela não é especial. Ela não é especial. Até então não tinha feito universidade de prova. Olha, gente. Agora é obrigatório. Para fazer o curso tem que ter. Eu sei que tem uns 4 anexos que eu tenho que ler. A primeira vez que eu fui pra ele. É certo que o mundo mudou. Parecida, olha só, Luciana, com aquela que eu coloquei no exercício no início da aula. Parecida não é igual, né? É parecido. Bom, o certo é que o mundo mudou. É certo. É certo, desculpa. O certo era o. Acabou? Acabou. Tem certeza? Não foi você que apertou o errado, não? Bom, essa oração, Natália, é substantiva? É certo isso. Então, eu já sei que eu estou diante de uma oração subordinada substantiva. Tem alternativa para que não seja substantiva? Não, Tem. Então, quem que eu já vou fazer? Já vou jogar fora a A e a B. Certo? Aí vou analisar quem? Hein, Jô? Vou analisar quem? Não, vou analisar a oração principal. Quem é a oração principal aqui, Jéssica? É certo. Oração principal. Quem é o verbo? Ô, Fabiana, me diz uma coisa. Tem um substantivo dentro dessa oração principal para ser sujeito? Não, não tem, porque certo não é um substantivo, não é? Então, quem é que vai preencher a casa do sujeito aqui? O que é certo? Que o mundo mudou. Essa oração vai ser um sujeito, portanto, ela é subjetiva. Se eu precisasse classificar essa palavra
substantivo do sujeito. E esse verbo é um verbo de direção. Tudo bem? Entendeu, Ana? Mesmo faltando a aula passada? Cara, é terrível. Só falta a aula peça? Se eu pensar sobrando, não sei. Mas eu sempre coloco o Fica com essa aqui para você acompanhar e vai me ajudando aqui, tá? Ditando aí para mim. Bom, então qual que tinha que marcar na número 1? C. E a número 2 tem várias orações, tá vendo? Ó, cada situação permite que se aprenda algo novo. Cada situação permite Qual é a oração subordinada, Fabiana? que se aprenda algo novo. Essa oração, nessa número 2, todas as orações são substantivos, né? Mas se eu não soubesse, Natália, como é que eu identifiquei que ela é substantiva? Cada situação permite isso. Se você não lembrar essa história do isso, dá pra tirar? Dá. Cada situação permite? Não. Faz falta. O que faz falta... Permite o quê? Cada situação permite o quê? O quê? Uma pergunta substantiva. Várias estratégias para saber que eu estou diante de uma oração subordinada substantiva. Aí, o que eu tenho que fazer? Analisar a oração? Qual é o verbo da principal, Lara? E quem é o sujeito da principal, Lara? Cada? Situação. Não é isso, gente? Sim. Permite é o meu verbo, cada situação é o... E qual a predicação desse verbo? Então tem um sujeito, tem um verbo transitivo direto. Quem é que está faltando? Cada situação permite o quê? Qual é o já direto? Objetiva. Direto. Qual é o número dessa questão? Que é uma questão de correlação, né? Número 2. Então, numa questão como essa, gente, o que você faz? Você já vai eliminando aquelas alternativas que não começam com o número 2. Já é estratégia, pego Já que fica começa com 2 e pego do final também, né? Porque aí já descobre com Verdade. Aí você já faria isso. Né? Então, aqui a gente vai fazer tudo para exercício, mas a gente precisa saber que numa situação de prova, isso tem que jogar a nosso favor. Tudo bem? Fica com você, não. Só me diz qual é a segunda. Só quero uma coisa. Essa é muito fácil. Essa aí Só quero Essa eu tive uma coisa. 2 pontos. Qual é a coisa? a positiva. Que tires a tua carteira. Que tires a tua carteira. A gente nem lê. Não, fiz 2 pontos. Eu quero nem saber quem é verbo, quem não é. É mais ou menos isso, gente. Só quero uma coisa. 2 pontos. Isso. Quando eu tenho uma oração subordinada substantiva, separada por 2 pontos da oração principal, já sei que eu estou diante de uma positiva, tá? Mas, Patrícia, por que ela é a positiva? Primeiro, porque ela é substantiva e tem caráter acessório. Para começar a conversa, substantivo com caráter acessório é aposto, né? Mais do que isso, esse substantivo, que é a oração, se refere a outro substantivo, que é... Quem é a coisa? Que tira a carteira. E o que é tira a carteira? É a coisa. Existe no plano do sentido uma equivalência entre esses substantivos. Portanto, isso aqui é, de fato, uma oração apositiva. Mas é muito fácil essa, né? Porque toda a análise só me convence. Mas eu não preciso da análise toda para classificar. Qual é o número? 6. Dá pra escrever errado. 6. Substantivo
substantivo com caráter, o que é? Acessório, não é? Tem esperança de que o trânsito melhore. Também ficou fácil, porque nós já fizemos uma dessa hoje. Tenho esperança disso. Oração subordinada? Substantivo. Então, vou analisar a oração principal, tá, gente? Qual o verbo da principal? Tem. Sujeito? Quem tem, tem? Verbo transitivo? Então, esse é o objeto direto? Não. Quem é o objeto direto? E essa oração completa tem? Não. Completa esperança? Sim. Nome? Nome. Então, ela é? Tenho de que o trânsito melhore, não. Tenho de que o trânsito melhore, não, né, Jéssica? Esperança. Qual é o número, Jéssica? Qual é a próxima aí, Jô? É importante que todos colaborem. Onde é que divide isso, Natália? É importante é uma oração. Que todos colaborem é outra oração. Certo? E é importante isso. Eu já sabia que era substantivo, mas se eu não soubesse, faria a conversão pelo isso. Vou analisar a principal, tá? Qual o verbo da principal, Paulinho? E quem é o sujeito? Não tem sujeito aí. Importante pode ser o sujeito? Não, porque importante não é substantivo. Que todos colaborem é substantivo? É oração substantiva. Então, isso é importante. Quem é o sujeito? Não é o isso? Essa oração entrou no lugar do isso? Então, ela que é o sujeito. Subjetivo. E qual é o número da subjetiva? Próximo. Meu desejo é que sejas classificado. Então, Meu desejo. Decidi no final, né? De inverno. Qual é a oração principal? Meu desejo. Meu desejo é que sejas classificado, tudo bem? Meu desejo é isso. Oração subordinado substantivo. Eu vou fazer o que agora? Qual o verbo? E quem é o sujeito? Meu desejo pode ser sujeito? Pode, porque ele é substantivo para ser sujeito. Achei o sujeito, vou classificar esse verbo aqui. Esse verbo é verbo de? Ligação. Se eu tenho sujeito e verbo de ligação, quem é que está faltando? Predicativo. Então, essa oração é Predicativo. predicativa. Qual é o número da predicativa? Tem mais? tem mais uma. Qual é? Lembrei-me de que já estava errado. De que já estava errado, é isso? Que já estava errado. Pô, ninguém merece. Pô, você não disse uma coisa boa, né? Bom, qual é a minha oração principal? Lembrei-me disso. Oração subordinada substantiva. Verbo aqui da oração principal? Sujeito? Quem lembra, lembra? Mentira. Quem lembra, lembra alguma coisa. Mas ali quem lembra, não lembra. Ali quem lembra tem um pronome, não tem? Tem. É quem se lembra. Por que isso, gente? Presta atenção. Os verbos lembrar e esquecer merecem uma atenção especial da gente.
O que acontece com esses verbos? Esses verbos são verbos transitivos diretos. Sabiam disso? São. Agora, quando eu tenho lembrar e esquecer, mais pronome oblíquo, aí eles viram verbos transitivos indiretos. O que significa isso? Significa que eu devo dizer assim, ó. Eu lembrei tudo. Ou eu lembrei de tudo, Lara? Não, lembrei tudo. Eu lembrei tudo. O verbo lembrar aqui veio com pronome oblíquo, Lara? Não. Então ele é verbo transitivo direto e aqui eu tenho que ter objeto direto. Agora, se eu dissesse, Lara, eu me lembrei, aí seria de tudo. Certo? Quando lembrar e esquecer vierem com esse pronome oblíquo, que vamos combinar, não faz muita falta. Não faz? Eu me lembrei, né, gente? Não sabe que sou eu, né? Eu lembrei, a mesma coisa. Que conjunto de sentido não tem muita diferença, mas ele vai alterar a transitividade do verbo. A mesma coisa vale para o esquecer. Eu esqueci o caderno. E eu me esqueci do caderno. Entenderam isso? Certo? Então, o verbo lembrar nessa frase aqui veio com o oblíquo ou veio sem o oblíquo? Com o oblíquo, ele é verbo transitivo e indireto. Entenderam essa diferença? Na dúvida pode ver o D também. Hã? Acho que todo mundo Na já fala Na assim, dúvida só pode prestar ver o D, atenção. mas o que acontece? Às vezes, a questão vai vir justamente com isso. Assinar a alternativa que apresenta erro relativo ao uso ou não da preposição. E vamos combinar, quando você lê uma frase, por exemplo, como eu esqueci de tudo. Ninguém acha que essa frase está errada, Não, acha, gente? não. A gente não acha, porque eu esqueci de tudo, tá tudo bem. Tem erro nessa frase? Tem. Por quê? Porque o verbo esquecer foi usado com oblíquo ou sem oblíquo? E a preposição está sobrando aí. Entendeu? Então, para uma classificação de oração assim, tá tudo bem. Ajuda a preposição, mas você precisa saber para, inclusive, identificar construções erradas. Porque muitas provas vêm com essa história, né? Assinar a opção em que há desvio em relação à regência. O que é regência? Esse uso da preposição ou não, tá? Tudo bem? É bom dar uma anotada. Bom, se o verbo aqui é um verbo lembrar, pronominal, ou seja, com esse oblíquo, ele é transitivo e indireto. E o complemento dele é um objeto? Indireto. Nesse caso aqui, quem é o complemento desse verbo? De que já estava errado. Então, essa oração é objetiva e indireta. A gente vai ter aula só sobre regência verbal daqui a um tempinho. Mas vale a pena fazer essa anotaçãozinha no caderno, tá? Eu acho que todo mundo, na verdade, já fala assim. Você só não se atenta ou te estranha quando você vê escrito. Eu não acho, não. Acho que existe uma tendência muito grande a botar preposição nesses verbos. Eu esqueci de tudo. Eu acho que a gente quase não constrói com esse verbo sem preposição. A não ser quando você tem uma oração. Lembrei-me que, porque nas orações objetivas e indiretas, nós até já vimos isso, né? A preposição, ela, às vezes, vem escondida. Acontece isso tranquilamente. Mas, quando a gente está construindo um período simples, a tendência é botar a preposição. Né? Nesse caso, lembrei-me que sem a preposição. Tá? Lembrei-me de O correto é lembrei-me de que. Esqueci-me de que. Certo? Nós nos esquecemos de que havíamos combinado uma reunião. Ou nós esquecemos que havíamos combinado uma reunião. Entendeu? Certo? Isso disso. É isso ou disso, exatamente. Tá? Tudo bem, gente? Qual é a sequência correta? 2, 6, 4, 1, 5. Letra? B.
que aí denuncia a idade, né? Acho melhor você arrumar uma outra pra você. Festa Block, que foi essa semana. Isso aí é. Tempo que Fabiana era mais dentro do tamanho. Comecei a jogar assim. Eu fui sacanear. Cadê de agora? Aí não. Aí não, pai. Mas todas que eu fui falando assim, uma música de fulano. Música toda. Achei que... É justo que reconheçam que medidas vêm sendo tomadas. Por que aquele vem ali está com acento? Conheçam, né? Esse vem aqui, está no plural. Mas por que ele está plural? Porque medidas é o sujeito e medidas está no plural. Tá. Bom, mas não tem que fazer isso aqui não. Tem que classificar a oração que está destacada. É justo... Essa oração é substantiva, né? Então eu preciso, para saber que tipo de substantivo ela é, analisar a principal dela. Quem é a principal dela? Que veio antes ou que veio depois? A que veio antes. Então vou analisar essa oração. Qual é o verbo dessa oração? E quem é o sujeito desse é? Não tem aqui na oração principal, não tem. Para apanhar. Isso. Já é a segunda vez que ela fala isso. Na oração principal não tem. Né? Não, porque olha só, gente, é um negócio impressionante isso, né? Quando o aluno não acha o sujeito, isso é um negócio que são muitos anos de magistério convivendo com esse tipo de resposta. Aí você coloca uma... O verbo não tem sujeito em uma situação muito específica chamada de verbo impessoal. Quando você tem verbo impessoal, a oração é sem sujeito. E são pouquíssimas as situações, né? Fenômenos da natureza, o verbo fazer indicando o tempo passado, o tempo climático, o verbo haver antes de existir, ou no sentido de tempo passado também. São poucas as situações. Mas os alunos, quando eles não estão vendo o sujeito assim, com neon, gritando em cima deles, não tem sujeito, é inexistente. Cacete, como é inexistente? Mas você entendeu que Entendeu? Não é. Pelo amor de Deus. Não tem sujeito na oração principal, mas tem sujeito. Isso. Quem é o sujeito? Que reconheço. Essa oração. E por que justo não pode ser sujeito? Gente, pesadelo. Adjetivo. Porque é adjetivo, não é substantivo. Então isso aqui é uma oração subordinada substantiva subjetiva, gente. Também chamada de sujeito oracional. O que é um sujeito oracional? É um sujeito aquilo ali? É uma oração? Então ele é um sujeito oracional. Mas essa oração subordinada substantiva subjetiva, ela só é uma oração subordinada substantiva subjetiva em relação à primeira. Em relação à segunda, em relação à terceira, ela não é uma oração subordinada, não é? Entendeu o que eu tô falando? A terceira também é subordinada. A terceira é também subordinada, não é? Qual é a terceira? Que medidas vêm sendo tomadas. E quem é a principal dessa terceira aqui? É justo. É justo que medidas venham sendo tomadas ou que reconheçam que medidas venham sendo tomadas? Essa oração se relaciona com a primeira ou ela se relaciona com a segunda? Ela se relaciona com a segunda. Quer dizer então, Júlia, que a segunda oração ela é subordinada em relação a essa e ela é a oração principal em relação a essa. Entendeu o que eu estou falando? É como se fosse assim, gente. Essa oração aqui é Fabiana. Como é que é o nome da sua mãe? Ângela. Essa oração aqui é Ângela. E essa oração aqui é Bela. Então veja. Em relação a
Ângela, o que Fabiana é? Em relação a Pérola, o que Fabiana é? É isso. Dependendo da relação que se estabelece, essa oração aqui vai ser diferente. É como se eu dissesse que Fabiana é subordinada a Ângela e Pérola é subordinada. Essa relação de subordinação com o filho é só uma metáfora, tá, gente? É subordinada a Fabiana. Entenderam o que eu estou falando? Certo? Então, a mesma oração, dependendo da relação que ela estabelece dentro do período, ela vai ser subordinada aqui e vai ser principal aqui. Certo? Entendendo isso, vocês vão dizer como a gente classifica essa última oração aqui. Ela é subordinada ou ela é coordenada? Subordinado. Subordinada, a gente acabou de ver. Ela é substantiva? É justo que reconheçam isso. Eu troco essa oração por isso. Ela é uma oração subordinada substantiva também. Para descobrir o tipo, eu vou analisar a oração principal dela. Quem é a oração principal dela? Reconheçam. Qual é o verbo? Reconheçam. Reconheçam. Qual é o sujeito de reconheçam? Por quê? Porque está a Terceira pessoa do plural com uma... Abrangente. Exatamente. Quando eu digo que é justo que reconheçam, o que eu estou querendo dizer? Que é justo que as pessoas, todo mundo. Eu estou indeterminando esse sujeito através da terceira pessoa do plural. Então eu tenho um sujeito indeterminado para esse verbo. Quem reconhece, reconhece? O que? O verbo é transitivo. E esse sujeito indeterminado, geral, todo mundo, deve reconhecer o que, gente? Qual é o complemento desse verbo? Então essa oração é objetiva. Então, se eu precisasse classificar as duas, essa e essa em relação à primeira é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, e é a principal da terceira. E a terceira é uma oração subordinada objetiva direta em relação a quem? A segunda. Entenderam? Certo? O que caracteriza ela ser subordinada à segunda é só a concordância, né? Só a concordância não é a relação mesmo, né? Porque o que é a relação de subordinação? É uma oração que desempenha a função sintática dentro da outra. Essa aqui desempenha uma função dentro dessa. E essa aqui desempenha uma função de complemento do verbo dessa. Então, essa aqui está servindo a primeira, porque será subordinada a primeira. E essa aqui está servindo a segunda. Ambas poderiam servir a primeira. Não poderia? Então, se eu dissesse assim, ó, presta atenção. Quero que você estude e que aprenda. Quero que você estude e que você aprenda. Não tem isso? Então, quero isso e isso. Essa oração está completando esse verbo aqui, não tá? Quem é o sujeito? O verbo é transitivo? Eu quero o quê? Oração subordinada, substantiva, objetiva. E que aprenda. Quero também que aprenda. Essa aqui, em relação à primeira, é outra oração subordinada, substantiva, objetiva. Só que ela tem um E, não tem, Sandra? O E não é um elemento coordenativo? Por quê? Porque essa oração, gente, desculpa, ela é subordinada à primeira. Mas em função da segunda. Mas nessa relação aqui, ela é uma oração coordenada, sindética, aditiva. Então, de novo, agora, Fabiana tem irmão, não tem, Fabiana? Tem. Então tu joga a família de Fabiana aqui. Essa aqui é Ângela. Essa aqui é Fabiana. Como é que é o nome do seu irmão? Leonardo. E esse aqui é Leonardo. Ou seja, em relação a Ângela,
os dois são subordinados. Mas na relação entre eles, há uma equivalência, há uma coordenação, certo? É o que acontece aqui, ó. Essa aqui é a oração mãe. E essas aqui são os dois filhos. Subordinados à mãe? Sim, mas coordenados entre si. Então ela tem a terceira tem duas classificações. E a segunda também. Porque na relação com a primeira, ela é uma oração subordinada. E na relação com essa aqui? Ela é uma oração coordenada assimétrica. Porque uma coordenada, Júlia, sempre tem que ter outra pra se... Ninguém se coordena sozinho, Júlia. Coordenar é igual namorar. Ninguém namora sozinho. Né? Então, para você ter uma oração coordenada, você tem que ter outra pra coordenar com ela. Entendeu? Então, se a terceira é coordenada à segunda, é porque a segunda também é coordenada com ela. Tá? Então, vamos lá. Começando a ficar fácil. Hã? Começando a ficar fácil. Bem fácil, extremamente. Posso apagar, gente? Vocês confiam que ia ficar mais fácil, né, amor? Mas vai ficando mais fácil. Se eu falasse Imagina isso se for aqui, falsa, isso que não lá é falso, atrás, isso ia ser completamente inacessível. A sala tava Por vazia. que isso é acessível hoje? Porque vocês já aprenderam Não, as não outras ficou coisas. falso ainda. Tá fácil que não ficou falso. Vocês lembram disso? É, quando fica Tem falso, negócio aí falso. você... Que é igual Aí fica amiga. bom mesmo. Honesta ainda. É, tá Bate honesto. nas costas, chama de jeito. Depois da... Apresenta a Biju. Depois vem com a conta. Ai, ai. Posso apagar, gente? Sim, Para aí? Então, a 3 é Bora. essa né? Bora, Karina. Tá 3. Chocada com você. A gente vai pular a número 4. Qual vocês marcaram na 3? Sujeito. Ah, sujeito. Já pular a 4, eles não reclamarem de muita coisa nova numa aula só, tá? Vou começar a aula que vem com a 4, tá? Então vamos pra 5. Não. A 4 é fácil, né? Agora 4. Não, quatro Você foi não ela. mudou pra marcar Você mudou pra fazer qual Mas já poderia ter feito. Agora que eu já tenho oração adjetiva, já tem que ela adjetiva. Não, mas a gente vai começar a aula que vem que a 4 tem uma maldade especial. Vamos para 5. Eu vou ter que olhar pela atenção. Ninguém desconfiava de que as decisões já estavam tomadas. E aí, gente, qual a oração principal? Ninguém desconfiava. E essa aqui, minha oração subordinada substantiva, né? Ninguém desconfiava disso, tudo bem? Verbo da oração principal. Sujeito da oração principal. Ninguém. E quem desconfia, desconfia? Verbo transitivo. Se o verbo é transitivo indireto, oração subordinada substantiva que completa esse verbo é uma oração? Fácil? Fala aí, Júlia, próximo. Chegamos à conclusão de que nosso passeio não acontecerá. Oração principal. Chegamos à conclusão. E essa aqui é uma oração subordinada. Chegamos à conclusão disso. Oração subordinada substantiva, tudo bem? Verbo da principal. Sujeito. Predicação desse verbo. Intransitivo. Muito bem.
Sabe a felicidade que dá? Quem chega, chega. Quem chega, chega ou chega a algum lugar, ainda que esse lugar seja uma metáfora, alguma conclusão, assim. Certo? Mas esse verbo é um verbo intransitivo. Isso aqui é um objeto? Não. Verbo intransitivo tem objeto? Não. Isso é um adjunto adverbial, porque ele se refere ao verbo, certo? E essa oração que começa com preposição, isso já é uma dica, porque a oração começa com preposição normalmente vai ser ou objetiva indireta ou completiva nominal. Ela completa quem? Conclusão. Conclusão é um nome, não é um nome? Então, essa oração completa um nome, ela é completiva. Fazendo o quê? Completiva Começando a nominal? entender que eu tava com um pouco de dúvida estudando em casa. Da completiva nominal? É porque o que acontece? Eu acho que completiva nominal, ela é um tipo de substantiva que foge um pouquinho aquela lógica imediata. Então, assim, verbo transitivo direto, objetivo direto. Verbo transitivo direto, objeto indireto. Verbo de ligação, predicativa, subjetiva, você fica ali. Com a completiva nominal, você pode ter qualquer tipo de verbo na oração principal. Isso exige uma atenção um pouquinho maior, tá? Qual é a próxima? O problema é que eu não confio em você. E aí, qual é a oração principal, Jéssica? O problema é que não confio em você, o problema é isso. Oração subordinada, substantiva, lá vou eu para a oração. Qual é o verbo? Tem sujeito aqui? Tem, problema. Fala. Sujeito. Certo? Como classifica esse verbo? Tem o sujeito e verbo de ligação? predicativo. Quando pega o jeito fica fácil, não fica, gente? Pode falar. Fica. Tem que estudar, mas fica fácil. Fala a próxima. O barulho constante não permite que os moradores vivam tranquilos. Que os moradores vivam tranquilos. Então vamos lá. O barulho constante não permite uma oração, tudo bem? Que os moradores vivam tranquilos, outra oração. O barulho constante, Fabiana, não permite oração subordinada substantiva, certo? Essa aqui é a oração principal, então é ela que eu vou analisar? É, Natália? Você tá aqui, Natália? Você deu uma saída aí rápida, né? Aí me diz uma coisa, cadê o verbo aqui? Não. Permite. E o sujeito? O barulho constante. Isso aqui é o sujeito. Achei o sujeito, vou ver a predicação do verbo, tudo bem? Tudo bem? O barulho constante não permite? Verbo transitivo? Então, qual é a resposta? O barulho não permite o quê? Objetiva. Tudo bem? Tem mais? Tem um C ainda, né? Ai, adoro. Ela queria passar. Adoro. C foi só a primeira. Qual é aí? Fala, Ju. Decidiu-se que as novas mercadorias teriam um novo valor.
Então vamos lá. Decidiu-se é a minha oração principal. Tudo bem, Sandra? Que as novas mercadorias teriam um novo valor, é a minha oração subordinada. Decidiu-se isso? Sim. É uma oração subordinada substantiva, OSS. E aí eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou ver se o agente está na cara. Porque o verbo veio com partícula C, não veio? Não veio? Sim. Tá. Tá na cara? Você sabe quem foi que decidiu? Não. Eu não sei também não. Então, quando você não sabe quem é o agente, você, para fazer a análise, precisará ver a predicação. Quem decide o quê, não é? Verbo transitivo. Verbo transitivo direto. Tem componente direto. Com partícula C eu tenho voz passiva sintética. Como é que é o nome desse C aqui mesmo, gente? Partícula passivadora. O sujeito numa voz passiva é quem pratica a ação de decidir ou aquilo que é decidido? E o que foi decidido aí? Então esse bichinho que tem cara de objeto não é objeto, é sujeito. Essa oração é subjetiva. Certo? Patrícia, então não tem objeto direto? Não tem objeto direto. Sempre que o verbo transitivo direto estiver atuando de uma forma passiva, ele não vai ter objeto. Por quê? Porque aquilo que aparentemente é um objeto foi convertido em sujeito. A voz passiva é justamente isso. É o fenômeno linguístico da conversão do objeto direto em sujeito. Então, se eu disser assim, né? Patrícia usou a caneta. Quem é meu objeto direto? A caneta. Se eu quisesse fazer uma voz passiva com isso, eu teria que pegar essa caneta e transformar em sujeito. A caneta foi usada por Patrícia. Ou seja, eu continuo tendo um verbo transitivo direto na minha frase? Tem. Porque o usado está lá. Só que o que aconteceu com o objeto? Ele virou sujeito. Certo? A mesma coisa que acontece na passiva analítica, que é essa que eu fiz, vai acontecer na passiva sintética. Então, usou-se a caneta. Quando eu digo usou-se a caneta, tem um verbo transitivo direto? Tem, mas ele vem com partícula C. Então, houve a conversão do objeto em sujeito. E aí, se fossem as canetas? Usaram-se as canetas. Porque, no fundo, toda essa questão de voz passiva que a gente estuda é pra gente não errar concordância. Entendeu? Quem mandou arrumar uma mochila? Eu não sei. Pra mim, acabou. Qual é a próxima? 6. Não tem 6. A outra, filha, pra guardar mais material é com ela mesmo. Você só essa folha, eu guardei logo tudo. Ela fechou o cabelo. Essas provas são Então vamos lá, gente. Durante as manifestações de junho, Dom Luís, neto de Luís Maria, recomendou a seus seguidores que não fossem às ruas. Então, durante as manifestações de junho, Dom Luís, neto de Luís Maria, recomendou a seus seguidores. Isso, ele recomendou isso para os seus seguidores. Não é isso o sentido? Oração subordinada? Tá bom. Vou ter que descobrir qual é o tipo de substantiva. Para isso, vou ter que analisar a principal. Qual é o verbo da principal? Recomendou. Recomendou. E quem é o sujeito, Júlia? Dom Luís. É Dom Luís. Dom Luís. Sujeito.
vezes é o quê? É um aposto. Porque olha aqui, ó, neto é um substantivo, não é? Quem era o neto de Luiz Maria? Dom Luiz. E quem era o Dom Luiz? Neto. É acessório de matriz substantiva, não é? Isso é aposto. Mas tudo bem, não precisa analisar o aposto. Já achei o sujeito, já achei o verbo, vamos ver a predicação do verbo. Quem recomenda, recomenda Alguma coisa, alguém. Isso significa que o meu verbo é VDI, ou verbo transitivo direto e indireto, ou ainda verbo bitransitivo, certo? Um verbo transitivo direto e indireto. Esse mundo é gay. Novidade. Meu primo que diz, o dia não tem 24 horas à toa. Então veja, o que acontece? Até o verbo é bi agora. Me diz o seguinte, um verbo transitivo direto e indireto é um verbo eclético. Ele pede objeto direto e objeto indireto. Qual é o objeto direto desse verbo? Dom Luiz recomendou o quê? Que não fossem as ruas. O objeto direto é a oração, que não fosse. E recomendou a quem? A seus seguidores. Isso aqui é o objeto. Então a oração subordinada substantiva é objetiva direta. Tudo bem? Entenderam? Certo? E se eu tivesse a necessidade de classificar isso aqui, gente? Só se eu tivesse necessidade disso. Durante não. É adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Muito bem. Primeiro, é acessório, não é? Sim. Tá. Tem base substantiva? Não. Durante é uma preposição ali. Não tem base substantiva. Certo? Ele se refere a quem? Ele recomendou durante as manifestações. É um adjunto adverbial de tempo. Certo? Tudo bem? Bom, as demais questões vocês podem fazer em casa. Todas elas. Agora já não tem mais questão que não é para fazer. E na semana que vem a gente vai fazer a correção das restantes e vai fixar um pouco mais substantiva, adjetiva e coordenada misturada, tá, gente? Antes de ir para as adverbiais.